Boa tarde a todos, meu nome é Walter Ribeiro, sou diretor da Atrio TI. Gostaria de agradecer a presença de todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Atrio TI e seus parceiros estratégicos. Hoje vamos falar sobre o AppGate SDP, uma solução de perímetro definido por software, baseada no modelo Zero Trust. Aproveito para agradecer o apoio dos nossos parceiros, o Tabajara, diretor de canais da AppGate, a Camila, gerente de produtos da CLM, e o Pedro, diretor técnico da CLM. Camila, pode passar, por favor? Eu vou apresentar aqui agora só 2 slides para vocês conhecerem um pouco o que é a Atrio, tá? Não vou tomar muito tempo, e o nosso foco aqui maior é ouvir o Tabajara e o Pedro falarem sobre a solução AppGate. Tabajara começa fazendo uma apresentação da solução e, em seguida, o Pedro vai fazer uma demonstração. A Atrio é uma empresa especialista na venda e implementação de soluções para ambientes que necessitem de disponibilidade e alto desempenho. Em parceria com líderes de mercado como AppGate, Red Hat, VMware, Commvault, Varonis, entre outros, oferecemos aos nossos clientes produtos e serviços de infraestrutura, bancos de dados e middleware, servidores otimizados, storage de alto desempenho, soluções de virtualização, monitoramento e segurança, completam o nosso portfólio. Camila, por favor. Vou deixar aqui os meus contatos e convido vocês a seguirem a Atrio no LinkedIn. Assim, vocês receberão mais informações sobre os nossos próximos webinars e podem acessar as gravações dos anteriores, tá? Desculpe a falha técnica aí, que eu tive que pedir para a Camila fazer a apresentação dos slides aí. Agora eu vou passar para o Tabajara falar um pouco do AppGate. Muito obrigado. Perfeito, obrigado, Walter. Deixa eu compartilhar minha tela. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos e vamos direto ao assunto. Pedro, confirma aí, Pedro e Camila, se vocês já estão vendo o meu slide na tela. Estamos vendo, Tabajara. Ok. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, eu vou usar a mesma apresentação que eu usei no Security Leaders de 2 semanas atrás, que encaixa direitinho aqui com o nosso propósito. Então, relembrando aí o que o Walter tinha comentado, eu vou fazer uma apresentação da empresa e do produto, e o Pedro, diretor técnico da CLM para toda a Latinoamérica, vai fazer uma demonstração desse produto. Então, primeiro eu vou posicionar a empresa para vocês. Do lado esquerdo, as linhas em laranja, para falar da empresa. A empresa a AppGate tem operação em 40 países, são perto de 700 clientes espalhados pelo mundo, e nós protegemos atualmente um pouco mais de 125 milhões de usuários, que são os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes em algumas dessas soluções aqui. Monitoramos mais de 30 bilhões de conexões online, e essas conexões nos trazem insumos no modelo de metadados que a gente transfere para a nossa camada de inteligência artificial e também para os nossos pesquisadores de segurança, tá? Nós temos 2 aqui no Brasil, que a especialidade desses 2 aqui no Brasil é malware, é receber o malware de alguns dos nossos clientes e dissecar esses malwares. Ao centro, temos 2 soluções AppGate. A primeira, perímetro definido de software, é o que eu vou fazer a apresentação aqui, mas basicamente o conceito é conceder acesso seguro de um usuário, de acordo com a sua identidade, aquilo que ele tem permissionamento de acessar, até o recurso, e somente ao recurso ao qual ele tem direito de acesso, de acordo com os parâmetros e com o contexto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui embaixo, a nossa outra solução no modelo de serviços, com inteligência artificial, com outras soluções e também Threat Intel, que é proteção contra toda a cadeia de fraude e ameaças cibernéticas, que vai desde monitorar a marca e o domínio do cliente na Dark Deep Web, também Surface Web, à procura de alguém que esteja tentando clonar o site desse cliente e armando campanhas contra phishing. E nós chegamos até o takedown. Se alguém fez um site clonado com uma campanha de phishing, a gente vai e desabilita esse site, passando por uma camada de proteção, né, de múltiplos fatores de autenticação, que vai desde
impressão digital, OTP, push, e-mail, SMS, por aí vai, até reconhecimento facial, pessoal. E aí, na última instância, é monitorar transações financeiras na camada de banco, nos bancos, para evitar uma fraude que pode ter começado no phishing e terminar no estorno de conta bancária, ok? Aqui são alguns dos clientes para posicionar do ponto de vista de solidez da empresa em tecnologia e também como empresa. Caixa Econômica Federal é um cliente que acabou de se tornar case, caso de sucesso formal da gente, então é o único do Brasil que eu tenho direito de pôr ainda, isso aqui a gente está tentando mudar. Bancolombia, para mostrar que nós temos uma operação muito forte na América Latina, são quase 300 pessoas em Bogotá, e American Express e Forças Aéreas é para mostrar que para vender para esse tipo de cliente, principalmente para Forças Aéreas, a investigação que eles fazem do ponto de vista da empresa e também do produto, testes, e também, além disso, as certificações, é muito profunda e a gente foi muito bem. Então, aqui, a empresa é uma empresa sólida, presente em mais de 40 países, com 2 tecnologias muito boas. Em vez de eu falar quanto bom nós somos do ponto de vista de tecnologia, vou usar o Gartner. O Gartner, a gente participou desse serviço dele, Peer Insights, que compara a nossa solução com os dos concorrentes, fazendo entrevistas com os clientes. Então, aqui é a solução de perímetro definido por software, que é o que nós vamos ver hoje. De 5 estrelas possíveis, nós chegamos a notável 4.8, o que é muito bom. Mudando um pouquinho, o Forrester, ele faz teste, ele põe na bancada e testa em determinada tecnologia ou assunto todos os fabricantes que se submeteram a isso. Nesse caso aqui do primeiro retângulo em cima, eles fizeram um teste com os provedores no ecossistema de soluções Zero Trust. E a Appgate ficou no primeiro quadrante, na primeira onda, que é a mais importante, que é a onda de líderes. No retângulo de baixo, foi um teste que o Forrester fez para autenticação baseada em risco, aquela que eu comentei lá, que faz OTP, faz impressão digital e também reconhecimento facial. Nós ficamos na segunda onda, que é a onda de Strong Performer, que é muito bom também. E aqui, pessoal, 2 informações de mercado para sensibilizar o que estamos enxergando. Primeiro, o Gartner diz que em 2023, 60% das empresas em todo o mundo vão abandonar VPNs e vão para um perímetro definido por software, para esse tipo de plataforma. E a gente vai entender melhor por que na minha apresentação. E depois disso, a gente tem informações aí que o tamanho total desse mercado em 2025 vai ser de 38 bilhões. Onde que eu quero chegar aqui? A importância que esses 2 temas, que esses 2 institutos estão dando para essa questão de perímetro definido por software. Não são os institutos, mas a informação que eles trazem do cliente. Essa é uma das prioridades dos clientes no mundo. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu vou pintar um cenário aqui para criar um contexto e a gente começar a tratar da solução, que é o SDP da Appgate. Primeiro é o seguinte, o cenário de TI, a infraestrutura de TI, cresceu muito em função do processo de digitalização e também com o catalisador que foi a pandemia, de levar todo mundo do office para o home office, ou quase todo mundo. Então, essa dinâmica forçou um processo de aceleração, de digitalização e de informatização dentro das empresas muito grandes. E, com isso, elas começaram a ter, algumas delas, infraestruturas parecidas com essas, onde o cliente tem informações no modelo de SaaS, tipo um CRM, um Office 365, no seu data center local ou on-premises nos seus servidores, bancos de dados, servidores de arquivo, ERP da empresa, por exemplo, e usando no modelo de multi-cloud, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de AWS, Azure e Google Cloud, ok? Qual que é a questão aí? Então, esse processo acelerado de digitalização, de crescimento, que é muito bom, ainda mais cloud, SaaS, tem uma capacidade de performance e de elasticidade muito grande. Só que aumentou muito a superfície de ataque, né? Vamos lembrar, cada ambiente desse tem as suas vulnerabilidades inerentes, seus sistemas operacionais também com vulnerabilidades inerentes. Então, a superfície de ataque aumentou muito, mas tem uma coisa que é um complicômetro que não mudou. Foi o modelo de conexão dos usuários a esses ambientes. Eu estou falando basicamente aqui de VPN. Qual que é a questão da VPN? Primeiro que ela concede acesso e depois ela autentica o usuário. No que ela concede o acesso,
o usuário pode dar um bypass nessa autenticação e já está dentro da infraestrutura do cliente. O outro é justamente esse. A VPN te entrega na entrada da infraestrutura, no gateway de entrada do cliente, ela não vai até a aplicação. Do gateway à aplicação, quem faz a validação é a própria aplicação, que quase sempre não é uma aplicação orientada tão fortemente à segurança. E aí vem a pergunta, que é onde está o perímetro? Basicamente, na nossa opinião, o perímetro ficou disperso entre o usuário e essa série e múltiplas plataformas e aplicações. Ou seja, na nossa opinião, o perímetro se dispersou e voltou a se agrupar em volta do usuário. O perímetro é aquilo que o usuário tem na mão, dedilhando e pedindo para ter acesso aos ambientes tecnológicos e plataformas que ele precisa. Então, se mudou o conceito, né? Então, o perímetro passou a ser a 8ª camada da OSI, que vira o usuário, e aí trouxe uma série de complicações que, logicamente, existem ferramentais para isso, né? Mas o que a gente acompanhou nesse modelo é que, em função dessa alta complexidade e super evolução da infraestrutura de TI, as soluções de segurança vieram fazendo aí o que se era possível, mas trouxe uma complexidade inerente, como esse exemplo aqui. Então, uma infraestrutura básica dessa, o cliente põe firewall na entrada de cada uma dessas plataformas, usa VPN, lembrando que VPN é uma tecnologia muito boa, mas começou em 1996 e não passou por uma atualização tecnológica, e não vai passar porque ela é inerente no modelo, a tecnologia está inerente no modelo de infraestrutura, porque ela olha infra, ela olha IP e não a identidade do usuário. Aí começou a se usar firewalls para fazer segmentação interna dentro dos clientes, VLANs, controle de acesso à rede com os NACs, que é muito bom, mas só olha a rede, não olha ambiente híbrido, microsegmentação, que é sensacional, isso aqui realmente é muito bom, e a gente vai falar um pouquinho, e mais as camadas de gerenciamento de identidade, de cofre de senhas. Só que essa questão trouxe essa complexidade inerente, não facilitou muito a vida dos gestores de segurança e de TI dentro das empresas. E o resultado disso é o que a gente vem acompanhando aí nos institutos de pesquisa e também nas mídias. O que é? Continua crescendo continuamente os ataques orientados a roubos de credenciais e elevação de privilégios, tá? Estou falando basicamente aí de ransomware e vazamento de informações, tá? Lembrando que agora em agosto a LGPD entra mais em ação, com capacidade de interagir diretamente com os clientes, vocês estão entendendo o que eu estou falando, então aqui é uma cereja no bolo. Então a gente vai tratar, pessoal, exclusivamente aqui no que tange acesso seguro, tá? Esse é o nosso negócio aqui. Então, levando em consideração esse cenário aqui que eu pintei para vocês, tá? Um ponto ou outro a gente pode divergir, mas o cenário, no geral, é isso que a gente viu que aconteceu aqui no Brasil e no resto do mundo. Então, o que é possível ou passível de ajuda e de solução? A primeira coisa é o seguinte, na nossa plataforma nós usamos 2 conceitos extremamente importantes do ponto de vista de segurança. Primeiro, aqui em cima, da Cloud Security Alliance. Ela diz o seguinte, conexão segura são conexões ponto a ponto entre o usuário e o recurso que esse usuário tem direito de acesso, numa conexão unificada, única e segura. Ponto, é isso aí. Com capacidade de dinamismo, mas ela olha só para a cloud. A gente olha o ambiente híbrido. E embaixo, o Forrester, em 2010, criou o conceito de Zero Trust, que é o inverso do que a maioria das ferramentas fazem, porque nasceram assim, que é VPN, concede o acesso e depois faz a validação do usuário. Então, nós pegamos esses 2 conceitos e colocamos na nossa plataforma. E aí, dentro dessa plataforma, pessoal, nós temos 3 pilares. O primeiro aqui à esquerda, a gente não é focado no IP ou na infraestrutura, a gente é focado na identidade do usuário, é nessa identidade que a gente olha. Quem que é esse cara? A gente vai passar por cada um desses 3 pilares, ok, pessoal? Aqui eu só vou dar uma geralzinha. Autorizações online é contexto. Você concede autorização de acordo com o contexto daquele usuário naquele momento. Mudou o contexto, mudou a autorização de amplitude de acesso desse usuário. E, por último, ali à direita, é segmento único, é o que o Cloud Alliance falou. Ponto a ponto, só aquela conexão segura com algum tipo de criptografia do usuário até exclusivamente o recurso ao qual ele tem direito. Então, é o seguinte, identidade. O que é identidade?
Identidade é olhar para o usuário e ver que função que ele exerce, quais os grupos de usuário aos quais ele pertence. Então, a gente pode fazer uma consulta no AD, no LDAP, no Radius do cliente, ou criar uma base autoritativa dentro da solução, ver aquilo que ele tem direito, e aí vai para contexto, pessoal. O que é contexto? É a localização, é geolocalização, onde é que esse cara está, dia da semana, hora do dia que ele está acessando. A gente pode limitar horário de trabalho para acessar as plataformas. Alguns dos nossos clientes usam isso para diminuir o passivo trabalhista, o que é muito importante. Rede, se a rede na qual ele está é segura, se a rede na qual ele está indo se conectar também é segura, e postura do dispositivo, pessoal, o que é isso aí? Pega um laptop, sistema operacional atualizado, antivírus com capacidade de anti-ransomware, de anti-malware, é o homologado pela empresa e está atualizado, perfeito, pode deixar conectar. Sistemas externos, isso aqui é sensacional. Sistemas externos pode ser, por exemplo, um antivírus que detectou um vírus numa máquina que pertence ao mesmo grupo desse usuário, ou mesmo segmento de comunicação desse usuário. Esse antivírus pode avisar a gente pode diminuir a amplitude de acesso de todos os usuários, aqueles usuários que pertencem a esse grupo. Por exemplo, uma Gmood, um software de troubleticket, de helpdesk, tem alguma coisa a dizer para a nossa ferramenta para mudar a amplitude de acesso dos usuários, ela manda a informação para a gente e a gente automatiza isso através de uma regra. Tá? Um outro ponto importante aqui, tem um cliente nosso aqui no Brasil que fez uma coisa sensacional. Ele criou o terceiro fator de autenticação, pessoal. O que ele fez? Ele pegou o seguinte, ele criou a seguinte regra: só concede acesso para o usuário que estiver com o Spotify, aquela ferramenta de música, aquela aplicação de música, quando o Spotify estiver on, estiver aberto. Se não estiver aberto, pode estar instalado, mas se não estiver on, não concede acesso. Olha só que bacana. Terceiro fator de autenticação. Para um hacker descobrir isso, vai ser um pouquinho mais difícil, tá? E tem o inverso também, né? Tem clientes nossos que, por exemplo, eles usam como padrão o TeamViewer para fazer conexão remota, helpdesk, suporte técnico, que alguns dos nossos clientes, o TeamViewer pode estar instalado, mas não pode estar habilitado. Se estiver habilitado, diminui a amplitude de acesso desse usuário. Então, aqui eu falei do usuário, que a gente olha a identidade do usuário e vários contextos, tá? Esses aqui são exemplos, são alguns exemplos. A gente tem 59 pontos já prontos dentro da ferramenta, que eles diversificam em função de sistemas operacionais, mas entre 5 e 7 pontos são suficientes para ter uma postura de segurança incrível. O próximo ponto aqui, pessoal, são as autorizações online. Então, nós vamos partir de um exemplo aqui, vamos pegar a pessoa, essa moça aqui de finanças. Ela está dentro do escritório, no horário de trabalho normal, está com seu laptop totalmente atualizado no sistema operacional e o antivírus também. Então, por exemplo, ela tem acesso ao CRM Salesforce aqui em SaaS, a um servidor de arquivos e o ERP on-premises e a AWS em cloud. Então, ela está dentro do escritório, está tudo certo. A rede é segura, o horário de trabalho é permitido, a máquina está com a postura correta. Perfeito. Só que pegando ela é o seguinte, ela saiu no final do dia, tinha uma viagem e foi para o aeroporto à noite. Então, o contexto mudou. Vocês vão perceber que ela não está usando o laptop dela, está usando o smartphone. Mudou o contexto, mudou o dispositivo, mudou a rede, que é uma rede Wi-Fi insegura do aeroporto, mudou o horário de trabalho, mudou todo esse contexto. O que aconteceu? Toda aquela amplitude, apenas como referência, como exemplo, que estava em cloud, ela não tem direito de acesso. Ok? Então, mudou o contexto, mudou a amplitude de acesso. Isso aí, pessoal, é feito online em real time. A ferramenta vem pronta já por default, para olhar e implementar mudanças de contexto a cada 5 minutos, mas o cliente pode mudar esse temporizador aí e fazer o enforcement da maneira que quiser. Então, perfeito, mostrei no slide anterior a mudança de contexto, mudou-se a amplitude de acesso. Aqui eu vou fazer um exercício olhando algumas características. As duas primeiras é o seguinte: primeiro, que a gente conecta o usuário único e exclusivamente ao recurso que ele tem autorização. Então, vamos pegar a Suzana aqui, da área de desenvolvimento. Ela tem acesso a um servidor que tem uma plataforma, uma aplicação, e ela só enxerga essa aplicação dentro desse servidor.
ok? Vamos pegar aqui o Carlos. O Carlos, ele tem direito de acesso a um servidor que tem pastas de arquivo e outras aplicações, ele só olha isso. Do lado, tem um outro servidor com um banco de dados, com vários bancos de dados, mas ele só tem direito de acessar o banco de dados do projeto dele, porque ele é um analista de banco de dados. Lembrando que para cada uma dessas conexões, são conexões únicas, criptografadas, nós usamos TLS 1.2 para cada um desses túneis de criptografia, tá certo? E cada vez que gera um acesso, uma solicitação de acesso, é gerada uma nova chave de criptografia, o que eleva muito a questão de postura de segurança. Depois disso, a gente vai falar aqui de microsegmentação e ofuscação. Basicamente é eliminar o problema de ataques laterais. Vamos pegar o Carlos aqui. O Carlos, ele tem direito de acesso aqui em cloud àquele servidor de arquivos, algumas pastas do servidor de arquivo, e a um servidor com banco de dados. Ele não consegue nem se mover dentro do próprio servidor, pode ser até um servidor virtual, ele não consegue ir para uma outra pasta, para uma outra aplicação, e tampouco ir para um outro servidor, mesmo dentro desse ambiente, ok? Isso vale para qualquer um desses usuários aqui que eu estou usando de exemplo. O que é ofuscação? Ofuscação a gente traz aqui para o lado do usuário, que é a capacidade de tornar o dispositivo dele invisível. Exemplo, o Carlos saiu daqui, foi terminar um trabalho e parou numa cafeteria e tinha que terminar um trabalho. Ele consegue se conectar, tá? Se o contexto permite, a, por exemplo, a esse banco de dados. Mas ele tem a capacidade de ficar ofuscado, ou seja, um hacker, se entrar na rede e escanear essa rede, ele não vai encontrar o Carlos nessa rede, porque ele vai estar totalmente invisível para o hacker, ok? Então, isso é a capacidade de ofuscação. Depois disso, um ponto importante, pessoal, nós somos a única solução que traz esse modelo de acesso seguro do usuário até exclusivamente ao recurso ao qual ele tem direito de maneira segura, unificada, para ambientes híbridos. Vou pegar o exemplo do Carlos aqui, que é o melhor exemplo para a gente. Então, ele tem direito de acesso à pasta de servidor de arquivos e bancos de dados em cloud, em outro banco de dados no data center on-premises da empresa. Ok? Então, a única solução que tem essa capacidade de ser híbrida. E, lembrando, a amplitude de acesso é determinada pelo contexto de maneira online. Mudou-se o contexto, muda-se a amplitude de acesso desse cliente. Agora, pessoal, para finalizar e passar aqui para o Pedro fazer a demonstração, eu vou falar de alguns casos de uso. Primeiro caso de uso, acesso remoto, substituição de VPN. Com a nossa solução, você não precisa mais de VPN. Tá? Então, alguns casos aqui. Casos que se usa VPN, usuário fora da empresa, ou até mesmo acesso seguro, pessoal, usuário dentro da empresa. A nossa ferramenta te dá a capacidade de, por exemplo, chegar um usuário na sua sala de reunião, conectar um cabo de rede. Se ele não tem direito de acesso a um recurso seu, ele não consegue entrar naquele recurso nem dentro da sua empresa. Aliás, se você quiser, você configura a nossa solução para cliente nenhum entrar nem com command line. Vai ter que entrar via nossa ferramenta ou de uma máquina que esteja na nossa ferramenta. Outras aplicações, escritórios remotos, ATM, os cash dispenser, né, que vão do banco até o ATM com criptografia e por aí vai. Qualquer sentido ou qualquer necessidade de acesso remoto que pode substituir VPN, ou seja, substitui VPN ou você não usa VPN, a gente consegue resolver para você. Lembrando, a gente protege ambientes híbridos. O movimento de cloud é muito forte, mas a gente acredita que muitos clientes ainda vão manter o seu modelo de infraestrutura de TI híbrido. Tem sistemas legados, por exemplo, aplicações legadas que ele vai querer deixar dentro da casa dele. Dois casos aqui semelhantes, que é Zero Trust para SaaS e para SD-WAN. Primeiro que SaaS olha cloud, não olha ambiente híbrido, não olha on-premise. Segundo ponto, que aí vale tanto para SaaS quanto para SD-WAN, é que os dois se conectam via VPN. E VPN tem aquela questão que só vai até a entrada de gateway do cliente e não chega até a aplicação. Ok? SD-WAN é sensacional, resolveu muito dos problemas de performance e alta disponibilidade, aquela questão de multitrunk, multilink, assimétrico, entra por um link e sai pelo outro, é incrível,
só que não resolveu a questão de segurança da informação. Aqui embaixo, sistemas legados, pessoal, zero trust para sistemas legados. Eu estou falando aqui de plataforma alta, mainframe, AS400, dispositivos de internet das coisas, rede escada, se não me engano, aquele ataque do Colonial Pipeline lá fora, no final chegou na rede escada dos oleodutos. Tá? Então, a gente protege esses ambientes que ninguém consegue chegar, ou não existe um modelo de diminuir o privilégio, ou a quantidade de pessoas que têm direito de acesso a esses sistemas, a gente entrega acesso seguro sem necessidade de mexer em qualquer tipo de aplicação. Esse é um ponto importante. Depois disso, 2 casos análogos aqui, pessoal. Primeiro, diminuir aí o excesso de privilégios de terceiros, tá? De prestadores de serviço, de parceiros, e um outro muito parecido, acesso seguro ao pessoal de desenvolvimento. Do acesso seguro é o seguinte, muitos dos clientes, né, no modelo de desenvolvimento dentro das empresas, o pessoal de desenvolvimento pega dados dentro da RP, dentro do CRM, dados vivos, e começam a espalhar até por causa do modelo de desenvolvimento, né, um desenvolve um pedaço, outro. No final, esses dados vivos e reais ficam espalhados dentro da sua empresa, em cloud, por aí vai. Isso aí brota de uma maneira inexplicável, segundo os clientes. E a outra coisa aqui é o acesso de terceiros. O terceiro tem que ter acesso somente aonde ele tem direito. Então, qual que é o ponto aqui? Como a gente entrega acesso seguro único exclusivamente ao recurso ao que esse usuário, o pessoal de DevOps ou terceiro tem direito de acesso, todo o resto está isolado para ele, não vai conseguir ficar fazendo movimento lateral. Então, serve para os dois. Eu dei um exemplo de DevOps, vou dar um exemplo aí de terceiros. Você contratou uma empresa para fazer manutenção de banco de dados e a Gemude é hoje das 22 às 23. O prestador de serviço vai conseguir entrar única e exclusivamente naquele banco de dados, somente naquele banco de dados, das 22 às 23. Se ele tentar entrar antes ou depois, ele não consegue, somente naquela hora. E isso é uma maravilha, principalmente para terceiros. Você consegue realmente determinar o bom andamento da sua infraestrutura de TI. E, por último, para encerrar, empresas que estão no modelo de aquisições e fusões, uma das grandes prioridades quando a empresa está no modelo de aquisição e de fusão é fazer a integração dessas empresas partindo de TI e de segurança da informação. E aí, a gente chega num ponto um pouco mais complicado, né? Geralmente, as empresas que são compradas, elas não têm a mesma infraestrutura do ponto de vista de hardware e software, de segurança e muito menos de TI. Com a nossa plataforma, você consegue conceder de maneira padronizada acesso seguro a todos os usuários nessas plataformas, nesses recursos. Pessoal, essa aqui foi a minha apresentação. Eu vou passar aqui a palavra para o Pedro. Eu vou continuar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, estaremos à disposição. Mais uma vez, aí, obrigado para a Atrio, para o Walter e para a CLM por essa oportunidade de mostrar o produto e principalmente para vocês aí que estão nos assistindo. Um abraço. Show de bola. Muito obrigado, Tabajara. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Pedro Diógenes, eu sou diretor técnico da CLM. Obrigado, Walter e Atrio, mais uma vez pela parceria de altíssima qualidade. Tabajara pelo apoio de sempre. Nessa relação sempre ganha-ganha. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma demonstração da solução. Óbvio que eu não vou conseguir mostrar todos os recursos em poucos minutos aqui que a gente tem nessa demonstração, mas eu vou mostrar casos simples, né, objetivos, que pode ser usado no mundo real, né, de forma bem direta, e o dia a dia do administrador do AppGate. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que tudo, enquanto a tela chega para vocês todos, quero adiantar uma coisa, uma senha, né? Não sei se vocês viram, né, o resultado da investigação, que eles conseguiram o ataque do ransomware do oleoduto dos Estados Unidos, do Colonial Pipeline, foi através da VPN. Olha só. Tá? Então, tem uma senha que foi roubada pelo hacker, perdida na internet, e foi publicada na Dark Web, e com essa senha, uma senha super complexa, eles usaram fizeram os maiores ataques da história com a VPN. Então, a VPN, ela é simples, vamos lá para o que importa. Tá? Aqui eu vou acessar a console de administração do AppGate. Tá? Aqui a administração toda web. É muito simples de implementar o AppGate.
Tá? O Applegate são máquinas virtuais. Tá? O Applegate tem 3 componentes: a controladora, o gateway e o log server. Tá? São máquinas virtuais, ela pode ser instalada em qualquer nuvem, tanto on-premises quanto nas nuvens privadas, no meu colocation, no meu DR, no meu Edge, no meu IT, nas minhas nuvens públicas, Azure, AWS, Google Cloud, Alibaba. Tá? Então, como o Tabajara adiantou, o Applegate tem uma arquitetura completamente pronta para a nuvem híbrida. Tá? Não importa onde esteja as minhas aplicações, vai ser transparente para o meu usuário e eu vou dar o acesso de forma totalmente segura. Então, aqui eu vou escolher meu Identity Provider. No caso aqui, o domínio, um AD, mas ele também se integra com IDPs externos. Eu posso colocar o Office 365, o Gmail, tá? E qualquer coisa que fale SAML. Antes de entrar, eu vou falar para vocês. E isso aqui, apesar de ser uma demonstração, a CLM ela tem muita convicção daquilo que a gente vende. A CLM e a Atri tem muita convicção daquilo que a gente vende. Então, a gente tem um lema de usar aquilo que a gente vende. Então, esse ambiente que vocês estão vendo é um ambiente de produção da CLM. A gente usa o Applegate todos os dias para fornecer acesso remoto aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, aos nossos terceirizados, tá? Então, dá uma credibilidade maior, saber que isso aqui não é um ambiente de teste, é um ambiente de produção da CLM. Então, eu vou colocar aqui meu usuário, ó, Periógenes, vou colocar aqui minha senha. E eu acabei de acessar a minha console de administração do Applegate. Tá? Então, como eu falei, o Applegate tem alguns componentes. Tem a controladora, que é onde que controla as políticas, onde eu aplico, que é exatamente o IP dessa gerenciador. Eu tenho um gateway. Pedro, o que é o gateway? Eu vou ter um gateway para cada site. Eu vou supor que eu tenho a minha nuvem on-premises, meu site principal. Eu tenho um DR no colocation, por exemplo, em alguma nuvem aqui dentro do Brasil. E eu tenho aplicações na Azure, por exemplo. Então, eu vou ter um gateway em cada site desse. Eu vou ter um gateway aqui, um gateway na minha nuvem, no meu DR, no meu colocation, e um gateway na minha nuvem pública. Eu sou uma empresa que eu tenho 35 filiais pelo Brasil inteiro, tá? Onde eu tenho gente trabalhando, preciso dar remoto para todos eles. Eu vou ter um só controladora e 35 gateways, tá? Sem VPN, sem MPLS, sem nada. Você vai dar conexão com a internet por qualquer meio, 4G, 5G, ADSL, não importa, e a gente toma conta da conexão de forma segura e única, tá? Então, aqui, como a gente tem um ambiente modesto, a gente tem uma só VM, uma só appliance com as 3 funções. Mas, no caso, se você tiver vários, 35, vai aparecer todos aqui mostrando o status, se está healthy, quantas sessões, consumo de recurso, né? Tanto CPU, memória, quanto de banda. Tá? Então, de cara, assim que você já vê a saúde do seu ambiente. Aqui mais para baixo você vê quais são os entitlements mais acessados. Eu vou falar um pouco mais do entitlement daqui a pouco. Tá? Quais são os usuários que estão ativos nesse momento? Tá? Os usuários estão ativos nesse momento. Então, a gente tem todos esses usuários, né, vindo desse tenant, usando esses recursos. Desse tenant, o Applegate ele é multi-tenant. Então, eu posso ter um só Applegate para vários tenants, para várias empresas, para vários domínios diferentes. Tá? Antes que venha uma pergunta, eu já vou responder como o Applegate é licenciado. O Applegate é licenciado por usuário e por sites. É uma combinação desses dois. Então, você vê claramente aqui que na CLM a gente tem o licenciamento para 60 usuários e para 3 sites. Tá? Então, Pedro, quero uma proposta para saber quanto custa o Applegate aqui para o meu ambiente. Uma proposta comercial que a Atri vai mandar para vocês. A gente precisa saber quantos usuários são e quantidade de sites você tem. E aqui a quantidade dos usuários que entraram por cada hora. Então, no meu dia entraram 7 usuários, de um entrou um, às 14 horas entrou outro. Tá? Então, vamos lá, Pedro. Como é que eu configuro, como é que eu faço, dou um acesso remoto seguro com os servidores para os meus usuários? Você vai passar 95% do seu tempo nessa aba, nessas 3 aqui, ó, políticas, condições e entitlements. Policies, conditions e entitlements. São as 3 principais abas que você passa a maior parte do seu tempo. Primeiro, os entitlements. Os entitlements, eu vou informar o Applegate qual é o sistema que eu quero fornecer acesso remoto.
Então, vamos pegar como, por exemplo, a gente, na CLM, a gente distribui o Raycon. O Raycon é um software de backup. Tá? Esse aqui, você vê claramente que é uma aplicação web. Ó, eu estou na rede interna, 92.168.1.20, e eu tenho aqui uma aplicação que é um software de backup. Você percebia que eu entrei, eu não estou com o meu AppGate habilitado, não estou logado, e eu acabei de entrar sem nenhum tipo de restrição. Vamos criar uma política para acessar o Raycon, tá? Então, ó, eu tenho aquele pronto, aqui no Raycon, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer para o AppGate qual é a ação que eu quero permitir. Então, que ação é essa? Eu quero permitir no protocolo TCP esse IP com essa porta. Perceba, lembre lá, ó, aqui, ó, nesse IP e com essa porta. Então, eu vou liberar, bloquear ou somente alertar. E tem vários tipos de protocolos, com vários tipos de combinações. Então, isso aqui eu vou dizer, seja lá onde esteja o seu ambiente, seja lá onde ele esteja, eu vou dizer para o AppGate o que eu quero dar acesso. Tá? O que eu quero dar acesso. Então, acabei de colocar aqui. Eu tenho outros exemplos para mostrar para vocês. Por exemplo, eu quero um servidor de arquivos, um file server. Eu vou liberar TCP ou DP nessas portas. Tá? Ou, por exemplo, eu quero um banco de dados. Então, eu quero liberar nesse TCP ou DP nessas portas. Tá? Então, isso eu vou dizer para o AppGate, é esse sistema, com esse perfil, que eu vou fornecer acesso para o meu ambiente remoto. Simples, né? Bastante simples. Eu vou dizer qual site que eu quero. Lembra dos 37, no celular tem 37 sites, 4 sites? No caso da CLM, é um site só. Mas você pode ter vários sites. Ou seja, quais sites esse entitlement se aplica. Então, se eu tiver 35 sites, eu vou criar 35 entitlements específicos para cada site. Tá bom? E aqui embaixo eu vou dizer a condição. Ou seja, que condição tem que ser preenchida para eu poder permitir o acesso. Na condição, a gente tem um outro capítulo. Então, olha só, em conditions, eu vou criar as condições, ou seja, qual é a postura de segurança, qual é o contexto que o meu usuário tem que estar inserido para eu poder permitir que ele acesse. Da onde ele está acessando, com o que ele está acessando, de que hora ele está acessando, tudo isso. Então, se eu criei aqui um pedido OTP, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente solicitando um segundo fator da autenticação, o MFA. Tá? Então, ó, você viu, Access Criteria. Eu vou dizer, se tudo tiver certo, se qualquer um tiver certo, eu posso customizar. Vamos primeiro pegar se tudo tiver certo. Nesse caso aqui, ó, eu estou solicitando um segundo fator de autenticação, Provide MFA. Eu posso colocar outra coisa? Eu posso. Que tipo de coisa, Pedro? Olha só, o Tabajara falou, eu tenho 59 condições pré-definidas para eu poder fazer. Então, eu posso pedir o MFA, eu posso solicitar uma razão, eu posso solicitar registrar senha. Por exemplo, o meu usuário só pode acessar, antes de falar esse exemplo, na pandemia, houve um problema muito grande de passivo trabalhista. Então, as pessoas foram trabalhar de casa home office e trabalhavam até 10, 11 horas da noite e trabalhava mesmo. Conectava lá na VPN, trabalhava, tal, muita demanda, e no final do mês mandava hora extra para o RH. Eu disse, opa, não pode, tá? Tem muita hora extra. Você está dando passo de trabalho muito grande. E a TI, com o VPN só, tem poucos instrumentos para poder controlar isso. Porque às vezes é urgência, a pessoa precisa acessar, mas a VPN está travada. Como é que eu faço? No AppGate eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou liberar de 8 às 18, tá? Das 18 às 20, você só pode entrar se você está dizendo por que você está entrando. E depois das 20 horas, você só vai entrar se o seu gestor autorizar, via e-mail, por exemplo, ou via ferramenta de ticket. Tá? Perceba a gama de possibilidades que eu tenho. Então, eu posso fazer de hostname, se for uma máquina Windows, se for Windows 10, Windows 10 em tal versão, se tiver com FAR habilitado. Então, não são somente 59 condições. É a combinação de todas essas. If, né,
ou. Então, é literalmente uma infinidade de contexto que eu posso definir para o meu usuário acessar. Uma infinidade. Então, vamos colocar aqui, ó. Além do MFA, ele só pode acessar entre as 8, às 9 e às 23 horas, tá? E, além disso, ele só vai poder acessar da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, ele não vai poder acessar das 23 até as 9 da manhã, perdão. Só vai poder acessar entre 9 da manhã até as 23 e só durante a semana. De madrugada e de final de semana ele não acessa. E em todos esses casos ele vai ter que colocar o computador de aplicação. Percebe como é simples? Clique, clique, clique. Não tem rocket science. Tá? É simples. Pedro, aqui no meu ambiente eu tenho um ambiente muito diferentão. Eu preciso me integrar com o sistema que eu desenvolvi internamente. Não tem aqui. Não tem problema. Você pode fazer um script personalizado. Tá? Então, você vê, ó, aqui tem um script das funções que eu coloquei. Dados com fator de autenticação, do tempo entre 9 e 23 horas e do dia da semana. Aqui você pode desenvolver a sua condição única que você tem. Tá? Totalmente única, já se aproveitando dos scripts já definidos pelo AppGate. Tá? Então, perceba que o poder que você tem, né, não é hoje como a VPN que é só binário. Permita, não permita, pronto. A senha está correta, entre. Não. Tá? Eu tenho uma infinidade de maneiras de configurar as condições para o meu usuário acessar. Né? E lembrando que o AppGate, ele, no Forrester Wave, ele é líder do Zero Trust. Qual é o lema do Zero Trust? Never trust, always check. Nunca confie, sempre cheque. Então, essas condições, elas não são checadas somente no momento do acesso. Elas são... o contexto, a controladora da AppGate, ela fica checando constantemente as condições que mantém durante o acesso. Por exemplo, eu vou criar aqui uma condição para que o meu usuário só possa entrar se eu tiver com o Fire habilitado, o Fire do Windows. Aí ele foi lá, entrou no AppGate, colocou as credenciais, o contexto estava correto, o AppGate forneceu o acesso. Tá? Durante o acesso, se ele desabilitar o Fire, o AppGate corta. Never trust, always check. Né? É o lema do Zero Trust. Então aqui eu vou deixar somente MFA para deixar mais simples a nossa demonstração. Tá? Aqui eu acabei de criar a condição, pedir ao PT, eu vou pedir somente o segundo fator de identificação. E eu amarrei essa condição ao entitlement para acessar o Hyper. Então eu falei para ele que o Hyper fica nesse TCP/UDP nessas portas e a condição que eu quero é pedir o TP. Perceba também que eu posso combinar várias condições. Várias condições. Tá? Então, aqui. Agora, eu vou criar uma política. Policy. Acesso ao Hyper. Na política, basicamente, eu vou dizer quem é que pode acessar. Né? Entitlement é o que eu vou acessar e como. E na política, quem é que vai acessar. Tá? Então, aqui no Hyper, por exemplo, somente as pessoas do meu entitlement. Lembra que eu falei para vocês que o entitlement é para cada site. Então, se eu tenho 35 sites, eu tenho que criar 35 entitlements. Só que eu posso criar uma política só para todos eles. Então, aqui, ó, no entitlement, eu tenho aquele Hyper, mas eu posso colocar outros também nessa mesma política. Então, por exemplo, eu tenho 4 sites. On-premises, DR, nuvem Azure, nuvem AWS. Eu vou criar um entitlement para cada um, e nessa política eu vou fazer com que todos obedeçam essa mesma política. Tá? Então, aqui, acesso ao Hyper. Tá? Qual o default site, tudo mais. Bem, vocês estão vendo, tem muitas opções que eu não vou ter tempo aqui em 20 minutos de explorar todas. Tá? Mas apenas para a gente ter um exemplo simples e prático de como configurar a política, vocês verem como é simples. Então, o que eu fiz? Criei a condição baseada no meu modelo de negócio, na minha solicitação de compliance, da minha solicitação do RH, informei para o AppGate qual o sistema que eu quero acessar e amarrei nesse sistema o site e a minha política e publiquei isso via política para o meu usuário. Pronto.
É só isso. Vamos testar? Perceba que agora eu vou acessar novamente o Raiko aqui, ó. Acessou. Eu estou dentro da CLM acessando num endereço local, tá? Eu vou aqui agora e vou autenticar. O AppGate, ele tem esse agente muito leve, levíssimo, tá? Tem tanto para Windows, para Mac, para Linux e para mobile, tanto iOS quanto Android. Então, eu posso instalar em todos esses sistemas. Eu estou vendo aqui, ó, colocar o meu usuário e a minha senha. Acabei de logar no meu AppGate. Vamos tentar acessar o Raiko novamente? 192, 168. Opa! Segundo fator de autenticação solicitado. Eu não acesso. Eu só vou acessar se eu satisfazer o contexto em que eu defini no Raiko, no AppGate. Então, vem aqui, ó. Eu tenho um aviso aqui, você viu o pop-up que apareceu? Eu preciso de um fator de autenticação. Aí eu vou lá no meu OTP, tá? Aqui no meu smartphone, ó. Se todo puder ver, tem aqui o meu OTP girando, tá aqui no meu AppGate. 321 314. Submit. Opa, agora eu posso acessar. Perfeito? Olha só, uma forma simples. Para entrar no AppGate, eu não precisei de segundo fator, mas para acessar tais sistemas eu preciso. Por exemplo, eu quero acessar o console do SDP, eu preciso. Por que você está acessando? Eu preciso dar um motivo. Eu quero acessar o BDS, opa, só posso acessar os domingos. Tá? Então, são várias formas. Esse que o Tabajara falou, o cara disse, poxa, internamente só vai acessar meu sistema, além de colocar a senha, além de colocar o computador de autenticação, só vai acessar quem tiver com o Spotify logado e on. Tá? Então, as possibilidades são infinitas. Não importa qual seja a sua necessidade de negócio, não importa qual seja o seu requisito de segurança, de acesso, não importa o quão complexo seja o seu contexto, a gente consegue endereçar com o AppGate. Seja nuvem híbrida, seja nuvem privada, nuvem pública, multi-cloud. O AppGate é o futuro do acesso. A VPN está morrendo, vai morrer. Se você ainda está se garantir ter uma VPN para acessar, você está atrasado. Você tem que olhar para o AppGate. Você tem que olhar para software perímetro. Tá? O ransomware não está de brincadeira, os hackers não estão para brincadeira, e a gente tem que ser mais esperto que eles. E o AppGate é o caminho para ser mais esperto. Tá? Novamente, eu tenho várias outras opções. Eu tenho a parte de log. Ele tem aqui um Kibana pré-configurado, tá? Em que eu posso fazer vários dashboards, vários relatórios. Eu também posso integrar com o seu CIEM, que você já tem hoje. Eu posso criar blacklist, eu posso criar scripts. São várias coisas. Novamente, eu não vou ter tempo de explorar tudo aqui nesse curto espaço de tempo que a gente tem para poder conversar com vocês. Bom, espero que tenham gostado. A Atrio vai estar à disposição. Se vocês acharem interessante, você acha que o seu ambiente é aderente, o Walter está à disposição. A gente vai fazer entre em contato com ele, a gente vai entender a sua realidade, o seu contexto. A gente pode fazer uma apresentação específica para o seu time. Uma POC é totalmente viável. Uma coisa importante, o AppGate, a instalação dela, ela é paralela à sua estrutura. Não é binário, não tem uma virada. Não tem um go live que você passa a madrugada perdendo o sono, passa o sono, não. Eu posso colocar de forma faseada, eu coloco, esse sistema vai entrar no AppGate, aí, vou dizendo, outro sistema entra no AppGate, tais usuários. Então, assim, a implementação, além de ser simples, é 100% mais virtual, é muito descomplicado e ela pode ser faseada, é muito pouco traumática. Tá? É muito pouco intrusivo. Então, isso também é uma experiência muito legal da experiência de implementação do AppGate. Então, é uma POC que a gente pode fazer, sem nenhum problema. O Walter vai estar aí para ajudar. Walter, obrigado mais uma vez e eu deixo você para o encerramento. Ok. Gostaria de agradecer o apoio do Tabajara, do Pedro, da Camila, né? E a audiência de vocês aí. Esse webinar foi gravado e nós vamos disponibilizar depois na página do evento no LinkedIn, tá?
Tabajara, passo para você. Walter, Pedro, obrigado aí pela oportunidade. É muito bom poder apresentar soluções da Appgate aí para os clientes, para as empresas do mercado. Pessoal que assistiu, mais uma vez, super obrigado pela audiência. Esperamos em breve ter contato com vocês, nessa linha que o Pedro falou, junto com o Walter da Ato, fazer uma apresentação exclusiva para vocês, uma demonstração, uma prova de conceito, e ajudar vocês aí nessa jornada de Zero Trust. Obrigado aí, pessoal. Um abraço.